Shalom, queridos. Hoje é Atos capítulo 11, a expansão do Evangelho. Nesse estudo, nesse capítulo 11, veremos que a igreja estava crescendo entre os gentios. Após a dispersão, o Evangelho estava chegando em outras áreas e muitas pessoas estavam sendo alcançadas. Pedro explicará o que Deus lhe mostrou sobre os gentios, provando que o evangelho do reino alcançaria também os que não eram judeus. Contexto histórico de Atos 11. Deus revelou a Pedro uma visão sobre os gentios e o Evangelho. Ele, Cornélio e sua família tiveram um tempo de qualidade e o Evangelho chegou até aquela casa depois. A obra de Jesus está sendo feita, porém Herodes promove uma perseguição aos seguidores de Cristo. Tiago é condenado à morte e Pedro está no cárcere. Na noite anterior à execução de Pedro, o anjo ajudará a escapar e ferirá a Herodes, e o evangelho segue em firme expansão. Atos 11, de 1 a 6, Pedro se justifica. As notícias de que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus se espalharam rapidamente, porque isso era muito controverso. Os judeus que eram da circuncisão achavam que Pedro tinha comprometido as leis de Deus. Essa questão foi uma fonte recorrente de conflito na igreja primitiva. Porém, informado como estava pela visão que Deus lhe dera, o apóstolo Pedro corrigiu aqueles que argumentavam contra a inclusão de gentios não circuncidados. Atos 11, de 7 a 14. Pedro fala de uma visão. O paralelo entre aquilo que aconteceu em Pentecostes e na casa de Cornélio provou que Deus estava concedendo os mesmos dons sobre os cristãos judeus e os cristãos gentios. À luz disso, Pedro pergunta de forma acertada quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus. Atos 11, de 15 a 18. A obra através da vida de Pedro. Se calarem indica cautela inicial. Essas duas palavrinhas, se calarem, estavam indicando cautela inicial. Esses cristãos judeus precisavam processar a mesma revelação repugnante que tinha vindo a Pedro em Jope e depois em Cesareia. Finalmente, porém, eles glorificaram a Deus por aquilo que ele havia feito. Atos 11, 19. Os dispersos se reúnem. A missão cristã continuou se expandindo ainda mais para regiões bem distantes da Judeia, como Fenícia, Chipre e Antioquia. Atos 11, 20 a 21. O Evangelho em Antioquia. A evangelização em Antioquia foi realizada por cristãos de Chipre e de Cirene. Como resultado, essa cidade tornou-se o centro da missão gentílica e a igreja que enviou Paulo como missionário. Atos 11, de 22 a 24. Barnabé, o bom homem.
As qualidades espirituais de Barnabé foram evidentes para a igreja de Jerusalém. Não é de admirar que eles o enviassem para Antioquia. É provável que ele tenha sido enviado para determinar a genuinidade das conversões que ocorriam ali e animá-los a permanecerem fiéis ao Senhor Jesus. Atos 11, 25. Barnabé vai buscar Saulo. Saulo havia desaparecido de cena enquanto a evangelização de Antioquia avançava. Mas uma vez Barnabé exerceu um papel central no envolvimento de Paulo no ministério. Atos 11, 26. Cristãos pela primeira vez. O temor cristão veio provavelmente de romanos que rotularam os seguidores de Jesus em Antioquia de pequenos cristos. Vou reler aqui que eu falei temor no lugar de termo. O termo cristãos, veio provavelmente de romanos que rotularam os seguidores de Jesus em Antioquia de pequenos cristos. Embora seja provável que pretendia ser uma ofensa, o rótulo é realmente uma honra, pois indica que os discípulos estão se assemelhando a Cristo em seu viver. Atos 11, de 27 a 28. A profecia de Ágabo. Ágabo era um profeta de Jerusalém, que reaparece em Atos 21, 10. O reinado de Cláudio foi marcado por numerosas fomes em diversas partes do Império Romano. A fome aqui mencionada pode ter ocorrido por volta de A fome aqui mencionada pode ter ocorrido por volta de 46 a 47, com seus efeitos durando vários anos após. Atos 11, 29. Uns ajudam outros. Uns ajudam aos outros. A igreja em Antioquia resolveu prover assistência para os cristãos da Judéia. Ao fazerem isso, eles retribuíram às igrejas e cristãos que, numa primeira fase, tinham levado o evangelho à Antioquia e ao exterior. Atos 11, 30. Os primeiros líderes e diáconos. Alguns alegam que a igreja primitiva tinha pouca organização e dependia do Espírito, não tendo ofícios como anciãos e diáconos nesta fase inicial. Todavia, há evidência abundante da existência de ofícios formais, mesmo na primeira etapa da igreja. Não há nada contraditório entre a igreja primitiva ser cheia do Espírito Santo e ter líderes designados para diversas responsabilidades. O ministério de Paulo foi caracterizado por esse interesse. Concluindo, vemos que a obra de Jesus está presente e atuando naquela sociedade, e ela se expande rápido, chegando a diversos lugares do planeta conhecido. Gregos, sireneus, cidadãos de Chipre, Deus está expandindo a boa obra de salvação.
lembrando que eles não tinham telefone, internet e e-mail, aplicativo de bate-papo, redes sociais. Homens e mulheres dispostos a serem perseguidos por fé, sua devoção, seu chamado, e muitos eram perseguidos até a morte. E hoje, em nosso conforto, a facilidade, o que temos feito para espalhar a boa notícia da salvação com tantos recursos? Por que não ficamos nas redes sociais pregando o evangelho? Por que nós vamos para lá para ficar mostrando a roupinha que ganhou, a casinha que comprou, a praia que foi? Por quê? O que será que está acontecendo? Será que a gente não quer mesmo que Jesus Cristo venha? A gente não tem esperança do que está escrito em Atos 1:11? Será que a gente não acredita que Jesus vai voltar? Porque as reações é essa, de quem não acredita. Porque nós temos todas as facilidades hoje para pregar o evangelho. Podemos pregar o evangelho de madrugada enquanto dentro do nosso quarto, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Podemos pregar o evangelho qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. Podemos orar, ter células de oração pelas redes sociais, alcançando as pessoas nas suas necessidades. Temos toda a facilidade. E por que o evangelho, no início, na igreja primitiva, teve esse avanço todo? Porque eles foram perseguidos. Já estou respondendo logo para vocês. Quando a gente começar a ser perseguido, no instante a gente toma a posição que os cristãos da igreja primitiva tomaram. Gregos, sirineus, cidadãos de Chipre, Deus está expandindo a boa obra de salvação. Lembrando que eles não tinham telefone, internet, e-mail, aplicativo de bate-papo, redes sociais, homens e mulheres dispostos a serem perseguidos por sua fé, sua devoção, seu chamado, e muitos eram perseguidos até a morte. Então vamos pedir a Deus para enfrentarmos essa situação dos últimos dias da igreja na terra sem negar Jesus. Porque se for olhar para o que nós vemos hoje, não temos esperança. Mas se olhar pela fé de que a igreja está no recomeço, nós começamos a nossa reforma no nosso ministério em maio de 2023, fazendo o quê? Que foi ter na reforma? Pegando o livro que estava perdido. A Bíblia estava perdida. A gente só sabia estudar quando ia fazer uma pregação. E a gente deve estudar a Bíblia, meditar de dia e de noite. Salmo 1, versículo 3. Então entramos numa reforma em maio, com esse livro santo. Graças a Deus, nós estamos em outra dimensão. E vamos cada vez mais melhorar. Isso aí é apenas o começo. Teremos momentos maravilhosos de conhecimento do Senhor, de envolvimentos com Ele no sobrenatural, porque a palavra é como fogo. A palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. E nós teremos esmiuçados os nossos corações, não teremos mais coração de pedra, teremos corações de carne, porque para isso o Espírito Santo veio. Além do Espírito Santo, a palavra em nosso coração nos aquece, nos transforma, nos reforma. É isso que Deus está fazendo com esse discipulado nobre. Louvado seja Deus. Então, nós acabamos de fazer comentário de Atos capítulo 11. Vocês devem sempre repassar tudo direitinho, enviar os questionários para os discipuladores e para mim, antes do dia da célula. No dia da célula já é com tudo pronto. Se você quiser obedecer, obedece. A gente não pode obrigar ninguém. Eu só estou dizendo o que Deus tem me orientado a dizer. É claro que isso vem da parte de Deus. Nenhum demônio ia querer mandar você estudar a Bíblia, mandar você responder tudo que está escrito nas lições lá do YouTube. Nenhum demônio ia mandar você honrar seu discipulador, colocando o nome lá no YouTube, dizendo: meu discipulador é fulano de tal, minha discipuladora é fulano de tal.
Quem é o cão que ia mandar fazer isso? Não manda. Ele sabe muito bem a importância da honra. Quando você faz isso, você está honrando os seus discipuladores, fazendo eles ser conhecidos como discipuladores do Ministério MAI FJ. Para a glória de Deus. Ser reconhecido como algo que vem da parte de Deus, não tem nada de errado. Errado é o cristão ser reconhecido como um desobediente, mas como aquele que vai e honra seu discipulador, aquele que entrega seu questionário no dia certo. Isso aí é para a glória de Deus. E nenhum demônio ia fazer isso não. Isso aqui é Deus puro. Eu tenho uma discípula que diz assim, olha, apóstolo, é Deus puro. E eu estou vendo nesse discipulado, na vida daqueles que obedecem, Deus puro. Porque a obedecer algo que Deus está mandando, é Deus puro na vida da pessoa. Deus está mandando estudar a Bíblia. Em todo tempo ele fez isso. Ele fez isso lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Disse que não se apartasse do livro, que as palavras daquele livro estivessem sempre nas suas bocas. Isso é uma coisa que Deus quer o tempo todo. Nós chegamos em Salmo 1, o salmista também fala, né, quem medita na palavra de dia e de noite é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Só Deus, é o Deus puro, nos trazendo de volta para Ele, desde maio de 2023, que Ele nos trouxe de volta para Ele, trazer o livro santo, a Bíblia, para nosso convívio, para nosso dia a dia, é trazer Deus de volta. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é a palavra, João 1,14. Então nós estamos realmente com o melhor tempo do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. E a honra e a glória seja para o Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, com todos os líderes de células e componentes das células do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.